Eu sou o Flávio Fã Alexandre e já faz algum tempo eu resolvi saber como lidar com a timidez e com a vergonha. Hoje eu gravo vídeos como esse, dou palestras, mas nem sempre foi assim. Na época do colégio, eu me achava feio, eu me achava gordo, eu me achava desengonçado. Eu tinha medo de me expressar e de ser ridicularizado. Dentro das salas de aula, dificilmente eu levantava uma questão, eu fazia uma pergunta. Também não perguntava para os meus colegas e tirava dúvidas. Eu me acostumei a fazer tudo sozinho. Lembro dos meus colegas mais próximos, empolgados com as festinhas que estavam para acontecer. Já eu, por outro lado, sentia uma vontade danada de ficar em casa. Me sentia até aliviado quando, por alguma razão, não podia comparecer a esses compromissos sociais. Eu ainda me acho tímido, mas ao longo do tempo eu desenvolvi técnicas, estratégias que eu acho muito úteis para poder lidar com esses sentimentos. E então eu consigo realizar as coisas que eu acho importantes para mim e para minha família. Tome, por exemplo, esse vídeo agora que eu estou gravando. É uma exposição. E por que eu estou fazendo isso? Porque eu acho que esse vídeo é importante, tanto para você quanto para mim. Se você quer aprender como dominar a sua timidez e a vergonha, fica comigo até o final desse vídeo, que eu vou te ensinar algumas estratégias muito eficientes para que você possa melhorar as suas habilidades sociais. Se você se identificou com a minha história, aproveite esse momento para fazer duas coisas. Curte esse vídeo, assina o canal. Eu sou o Flávio Fã Alexandre e eu resolvi saber. Siga-nos através do YouTube Resolvi Saber e pelo Instagram em @FlávioFãAlexandre. Nesse vídeo eu abordarei 4 pontos. O que é a vergonha, o que é timidez, o que estes sentimentos negativos fazem na nossa vida e quais foram as estratégias que eu utilizei para eu mesmo vencer a timidez e a vergonha. Vergonha. O envergonhado, ele se compara o tempo todo com as outras pessoas. Ele tem um sentimento de ser indecente, indigno de qualquer tipo de atenção positiva, inclusive o amor. Esse sentimento nos faz sentir depreciados, sem valor, sem importância, sem relevância. É uma avaliação corriqueira e falsa da nossa condição. Ela é reflexo da ignorância ou da rejeição da nossa própria identidade. Timidez. Já na timidez, o maior peso está no medo de passar por uma humilhação pública. Paralisa o sujeito a possibilidade de cometer um erro na frente de outra pessoa e, sem perdão, ser humilhado na presença das outras pessoas. Os tímidos vivem como se fossem agentes secretos a serviço da rainha. Parece que, se forem descobertos, sofrerão castigos e torturas terríveis. Nada mais é do que o reflexo da insegurança. Seu foco está nas possíveis consequências frente aos seus erros. Consequências. Essas pessoas não recebem o devido valor. Tendem a entrar em relacionamentos pouco satisfatórios, onde recebem pouca ou nenhuma atenção e reconhecimento. Dificilmente desenvolvem a capacidade de negociar bons acordos para si. Tendem a ficar com aquilo que lhes é ofertado, mesmo carregando aquela sensação de que mereciam algo a mais na vida. São fortes candidatos a entrar em relacionamentos abusivos. Se você ainda não assistiu o vídeo Assédio Moral no Trabalho, clica aqui nesse link, você vai poder acompanhar. Se não, ao final do vídeo, nas telas finais, aparecerão na seção de vídeos sugeridos. Tais pessoas tendem a experimentar muita angústia e tristeza. Elas tendem a viver em zonas de conforto muito apertadas, costumam ser menos valorizados e receber menos promoções do que os seus outros colegas. Receiam assumir um lugar de destaque, lidar com as expectativas alheias e se responsabilizar pelas ações de uma equipe. Essas pessoas também costumam guardar para si as suas ideias, às vezes ideias incríveis que poderiam impactar grandemente as instituições. Algumas frases negativas são bem conhecidas nas bocas dessas pessoas. Uma delas é aquela: eu queria tanto, quem me dera, isso não é para mim não, mas se, e se, pois é, essa palavra tira o sossego delas, elas ficam sempre pensando
o que poderia acontecer se ela tivesse tomado aquela decisão lá atrás. Outra frase muito famosa é: no dia que, esse dia nunca chega. Sem enrolação. Vamos falar então como foi que eu aprendi a lidar com a vergonha e com a timidez. Bem jovem, ainda no colégio, eu estava escutando uma música de Tom Jobim chamada Sei Lá, conhecida também como A Vida Tem Sempre Razão. Eu sei o que você está pensando. No colégio, Flávio, escutando bossa nova, você tem cara de ter sido um garoto meio deprimido. É verdade, mas em minha defesa, eu tocava violão e gostava de boa música. Então essa música me chamou a atenção porque tinha uma estrofe que dizia o seguinte: nada adianta ficar-se de fora, a hora do sim é o descuido do não. Naquela hora eu tomei aquilo como uma revelação vinda direto das regiões celestes. Eu entendi, a forma como eu estou vivendo a minha vida não vai me levar a canto algum. Pensei com meus botões, matutei. O sim é difícil. O sim é difícil para todo mundo, não é só para mim. E o sim vem, muitas vezes, quando a gente se descuida ao dizer não. Mesmo aquelas pessoas que eu julgava ser superior a mim, elas não viviam recebendo sim. Não era o tempo todo sim, mas também tinham que lidar com o não. E se elas não morriam quando recebiam o não, por que eu morreria? Então eu tinha que testar essas duas teorias recém-adquiridas. Primeira delas, a gente não morre quando recebe um não ou quando recebe um fora. Segunda teoria, cada vez que eu recebo um não, eu estou mais próximo de ganhar um sim. Então me propus 2 desafios. Primeiro, sempre que fosse convidado, sem dar desculpas, sair com familiares, amigos e colegas. Chega de dizer, eu estou cansado. Segundo, se o convite for para a balada, só voltaria para casa se tivesse levado pelo menos 5 foras de pessoas diferentes. Ou recebido o primeiro sim, o que ocorresse primeiro. A primeira vez em que eu coloquei em prática essa teoria, meu coração estava acelerado, a ponto de sair pela boca. As mãos tremiam, as pernas tremiam, a boca estava seca. Eu não queria fazer aquilo ali, mas eu sabia que era necessário. Foi num forró, no Clube Português, aqui em Recife. Chamei uma moça para dançar e de cara ela me rejeitou, me disse não. Foi bem ruim. Respirei fundo e saí para a segunda tentativa. Lembra, eu tinha assumido um compromisso que ia ser 5. O meu sentimento era de acabar logo com aquilo ali e voltar para casa com a consciência tranquila. E foi exatamente o que aconteceu. Tomei meus 5 foras, peguei minhas coisas, fui para minha casa, mas dessa vez eu carregava uma sensação diferente. A sensação de ter vencido uma batalha. Me propus a fazer uma coisa e fui lá e fiz. O resultado não foi tão positivo, tão agradável quanto eu esperava. Talvez a minha expectativa que acontecesse logo de cara um sim. Não aconteceu. Mas eu tinha a sensação de que eu podia dormir tranquilo, porque eu tinha me exposto, tinha saído da minha zona de conforto, tinha feito algo que não era corriqueiro para mim. Então, algumas saídas depois, eu percebi que eu já não estava tão nervoso assim. Eu percebia que os foras já não me incomodavam tanto. Eu também percebi que nem sempre o fora é algo definitivo. Às vezes a gente precisa argumentar, a gente precisa chegar com mais jeitinho, levantar as objeções, trabalhar isso. E você não sabe o que foi que aconteceu. Enquanto eu estava executando essas atividades, eu comecei a me sentir melhor comigo mesmo. Eu me senti mais bonito, eu me senti mais elegante, charmoso até. Eu comecei a desenvolver uma coisa chamada autoestima. Fiz mais amizades, conheci pessoas novas. As pessoas até começaram a me reconhecer como uma pessoa agradável, simpática, divertida, até espirituoso. Lembrando que no começo desse processo eu ainda me via de uma forma muito negativa. Isso veio melhorando pouco a pouco a partir do momento que eu fui me expondo a essas questões. Quando eu abracei o processo e permaneci nele, mesmo quando o resultado positivo esperado não veio. E quando eu fui para a faculdade, aí foi que eu mudei mesmo. Eu tomei a decisão de que eu não ia mais me deixar acanhar-se, não ia me deixar ficar acuado pelo medo, pelo receio, pela vergonha, pela timidez. Resolvi me reinventar. Aprendi uma frase que amparou muitos comportamentos meus. Assim. Essa frase é espetacular. O erro é a véspera do acerto. Eu aprendi que todo mundo erra.
e que se você não errar, se você não tentar, você nunca vai acertar. Eu tinha passado por um processo de dessensibilização, algo que eu vim conhecer anos depois da faculdade. Sei que hoje a gente pode passar por isso dentro do consultório com muito mais conforto, sem a exposição social. Aqui do lado eu vou deixar 2 vídeos para vocês: assédio moral no ambiente de trabalho e como assumir riscos e jogar para ganhar. Gostou do vídeo? Eu espero que tenha te ajudado. Eu vou te pedir 3 coisas, e são 3 coisas que não custam nada. Primeira delas, curte o vídeo. Segundo, assine o canal. Terceiro, compartilha com alguém que você acha que vai se beneficiar com isso. Compartilha nos teus grupos lá. Às vezes a gente nem sabe, mas tem alguma pessoa lá que está precisando desse conhecimento. Já te agradeço de antemão, muito obrigado e até uma próxima. Tchau, tchau. Eu sou o Flávio Fan Alexandre e eu resolvi saber. Siga-nos através do YouTube Resolvi Saber e pelo Instagram em @FlávioFanAlexandre.